Bom, vamos dar início à escola dominical. Hoje nós... Tem um título aí? Tem. Então, hoje eu já resolvi colocar o título antes. Nós vamos falar sobre a obra de Deus e as obras do diabo. Por que eu estou colocando diretamente o nome dele, desse ser minúsculo? Porque é o que está na palavra. Mas geralmente eu falo o inimigo, geralmente eu falo o combatente das nossas almas, mas com relação à palavra está dito o nome dele. E nós vamos deixar a Bíblia aberta. Vamos iniciar 1 João, no capítulo 3. Vamos ler o texto básico. Todo mundo achou? Não, eu não falei o capítulo, né? No capítulo 3. Falei 3, isso, 3. Nós vamos ler um versículo só e vamos dividir ele em parte A e parte B. Correto? Vamos, irmã Beth, vai ser a leitura oficial direto hoje para variar. Lê o versículo 8, todo ele. Por favor. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Certo. Uma tradução diferente. Alguém tem aqui uma tradução diferente? Tem aqui, só uma palavra. Tá, então pode ler, por favor. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Sim, então agora a irmã Beth vai ler. Já que a sua tradução é diferente e ela completa também o entendimento, lê somente a parte A, pode dividir em parte A e parte B. Vocês sabem quando é parte A e parte B. Tenho certeza que sabem. Então a Beth vai ler parte A, metade dele, e a Joyce também vai repetir na sua tradução a parte A também. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Certo. Vai, Joyce. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mostra a diferença entre as duas traduções aí. Procede. Felipe tem a mesma tradução igual a minha, né? Quem comete. Então, isso. Então, no caso, a sua palavra é qual? Procede. Procede. E a sua é? É. Comete. Não, é do diabo. Sim, muito importante. 3 coisas diferentes. A sua é qual, Felipe? Quem comete o pecado é do diabo. A sua é? Quem pratica. Quem pratica. E a Joyce? Quem pratica o pecado procede do diabo. Procede. É interessante isso. Por quê? Para a gente poder falar sobre esse tema, a gente tem que agir de 2 formas. Primeiramente, preste bem atenção nisso, uma questão de visão. Não é que alguém possa ter uma visão diferente, não. O que eu estou dizendo é uma questão de perspectiva para que você acerte o foco. O que acontece com a câmera? Você tem a imagem, mas tem sempre o melhor foco, aquele foco que pegou tudo. Tem outros que tem um efeito, pega o principal na frente com foco, atrás fica desfocado. Nós vamos procurar a melhor visão acerca disso. Por quê? Porque todo mundo separa a situação espiritual da vida daquele que diz ser do Senhor entre salvo, condenado, bem, mal, diabo e Deus. Jerônimo, nós sabemos que de coisa boa não pode vir dele. Sim, coisa boa não pode vir dele, mas pode vir coisas com aparência de coisas o quê? Boas. Então nós temos que ter uma para nós entendermos o que João está fazendo com os filhinhos dele. Sabe que João chama eles de filhinhos, né? Quando chama de filhinho, você está com raiva. Filhinhos, entendam bem. Olha só,
João parece que ele deu um basta numa dúvida. Os irmãos sabem o que é preto e branco? Quando a gente fala assim, olha, é preto e branco. Isso quer dizer o quê? Que o que é branco vai ser branco, o que é preto vai ser preto. O que pode fazer com que isso seja corrompido, essa diferenciação é o quê? Pensem bem, a gente tem o ditado que diz, é preto no branco, ou seja, não tem como enganar, que as coisas tudo certo, é preto no branco, ou seja, o que é branco, o que é preto. O que pode parecer um engano? Já que estamos falando de cores. Pense bem, preto, branco. Mudança? Sim, uma mudança, mas para que escala de cores? Para parecidas. Não, o que é a combinação de preto com branco dá uma escala de quê? Contraste. Cinza. E o cinza nada mais é do que mistura de quê? Do preto com branco em determinadas doses, não é isso? Certo. Olha bem, João enviou a carta para os fiéis da igreja e falou, filhinho, eu vou falar uma coisa para vocês, olha, não venham com essa conversa. Quem comete o pecado é do diabo. Aí assustou todo mundo. Por quê? Porque a igreja inicial havia sido era composta de pessoas recuperadas pelo Senhor, não é isso? Lavadas e remidas e perdoadas seus pecados. Só que agora João toca num assunto e fala assim, irmãos, eu vou dizer para vocês, é muito importante a Joyce pronunciar, na sua tradução também a parte A, pronuncia, Joyce. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Esse procede, a sua né? É. Então, isso. O verbo é ser ou estar. Tanto faz. Mas quando usa a palavra um procedimento, no grego está dizendo assim, aquele que pratica pecado está totalmente vindo dele. É apenas uma faísca do diabo. Aí alguém fala assim, mas nós não fomos lavados e remidos? Não foram perdoados os nossos pecados? Sim. Mas aí que está o negócio, João notava que tinha muita dúvida. Hoje, irmã Elizabeth, uma comparação, usando você como exemplo. Você percebe que você que julga o que é pecado ou não. Já reparou isso? Sim, nós temos uma capacidade de discernimento, lembra dos estudos? Tudo é um estudo passado. A consciência e saber o bem e o mal. Só que tem uma coisa, e quando a escala é de cinza? Não é preto e nem é branco. O que João está falando assim, olha, eu vou contrastar vocês, olha, não vai ter escala de cinza aqui. Quem vai usar a escala de cinza, se ela aparecer, será quem? Ele está falando? O diabo. Entenda bem, nós temos que ter essa visão. Porque eu falo, Gero, falar sobre as obras do diabo, nós sabemos que a maldade que há no mundo não é simples assim, não. Vocês vão pegar a história, um pouco de fragmento que nunca ninguém se propõe a entender, e vocês vão perceber por que são chamadas assim as obras dele. Pode falar, Beth. Pode falar. Assim, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, Sim. Lembra que da Joyce procede. Mesmo nós sendo pecadores remidos, mas assim, na vida cotidiana nós estamos sempre pecando. Certo. Então nesse sempre pecar aí nós somos do diabo? Não. Entenda bem, quando o João está dizendo, ele estava querendo acabar com a confusão. Você se preocupa de caramba, então quer dizer que se eu pequei eu sou do diabo, uma preocupação boa. Isso quer dizer que você vai se preocupar cada vez mais e não proceder em hipótese alguma, até daquilo. Agora, se fosse o contrário o entendimento, não é porque eu pequei que eu sou do diabo. Pensa bem, o que faria de você? Uma pessoa o quê? Preocupada? Não. Relapsa? Não, isso aí, Deus sabe que nós somos pecadores. Então entenda bem a sua pergunta, olha só. Você se preocupou, Beth, em falar assim, caramba, então toda vez que nós pecamos, sim, o pecado não vem do Pai. Porque ele ninguém tenta, já leram Tiago? Ninguém pode dizer, olha, foi uma aprovação de Deus. Não. Mas quando você banaliza e fala assim, foi boa pergunta. Poxa, não, Deus sabe que nós somos pecadores. Você faz o quê? Você começa a andar na escala de cinza. Lembrem que ele é um enganador. Então nós temos que pegar a história. Preste atenção. Eu vou continuar dissertando o princípio disso.
Mas como João chamou a atenção da igreja, eu quero chamar a atenção de vocês. Olha, parem com esse negócio de julgar, que há alguns pecados que vocês não já precisam lavados em remir. Deus compreende o nosso coração. Deus sabe. Beth, olha bem, lembra de outrora, você, eu estou lembrando da minha vida, Jó está lembrando dela. Outrora, tínhamos uma vida condenada, mas não é condenada porque a Bíblia fala. É isso que você deve entender. Nós estávamos sob as amarras do diabo e vocês vão compreender isso hoje. Foi passado para ele um escrito, ó. Olha bem, quando você procede de forma boa e agradável a Deus, você é de quem? Porque você se agrada em fazer o quê? As obras de Deus. Lembra que o próprio Jesus falou assim, porque o Pai se agrada de mim, porque sempre faço aquilo que é de sua vontade, falou os fariseus. Então pega isso para vocês. Você procede de Deus, a sua vontade é o quê? O tempo todo. Fazer a vontade dele. Porque isso é agradável a Ele, não é isso? Podemos pegar até comparações de quantas vezes nós quisemos agradar nosso pai, a nossa mãe. Às vezes tivemos a impressão que não agradamos, mas nunca deixamos de saber que nosso pai e nossa mãe, claro, que existem exceções, gente, estou dizendo no geral, sempre nos amou. Entendeu? Então sempre nos amou. Com o amor do pai e da mãe, o nosso pai sempre indicou, você está fazendo uma coisa errada. Certo? Agora, eu poderia ser aquele filho que, além de fazer a coisa errada, eu a faço porque eu que com relação ao meu pai? Eu não que com relação ao meu pai e minha mãe, que me tentam me ensinar o que é certo. Eu não que com relação a ele. Mais intenso, eu não que, uma ação. Eu não tenho essa ação para com eles. Eu não os amo. Entendeu agora? Isso não quer dizer que você pronuncia, não. Eu não os amo. E se eu não os amo, eu jamais conseguirei fazer o que é? Aquilo que eles desejam que eu faça, mesmo com minhas fraquezas. Então, quando a Bíblia está falando que procede, que a tradução da Joyce, procede, faz inteiramente aquilo que o maligno ordenou devido à escravidão. Nunca foi liberto dessa escravidão. Os irmãos vão entender isso. Aí mesmo, só uma préviazinha. Ó, lê o versículo 12. Talvez isso seja até a resposta à sua pergunta, assim, em tese. Vai, lê o versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E porque causa o matou. Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Ué, mas lê, Joyce, a sua. É a mesma. Mesmo. Então, olha só. As suas obras eram mais. Ué, então, porque ele resolveu, falou assim, eu vou praticar mais obras. Será que foi isso? Vocês acham que Caim fazia obras más, e João está citando isso, porque ele era do Senhor? Será que é isso? 2 filhos. O homem tinha caído, não tinha? Então, tudo bem. Um procedeu justamente e o outro procedeu injustamente. Mas como pode isso? Sempre a Bíblia mostra metade, já reparou? Um será levado, outro será deixado. Caim, Abel, entendeu? Mau procedimento, bom procedimento. É sempre assim. É sempre baseado na fraqueza humana e naquilo que o homem descobre que ele é. Ou seja, eu sou uma pessoa vendida sob o domínio do pecado. Então o que você vai fazer? Ou eu tenho esperança, ou eu me jogo de cabeça. Vamos verificar na história. Vai para Gênesis, novamente Gênesis 3, olha só, temos que verificar sempre isso. Nunca falem para ninguém, nem para vocês mesmos, assim, eu já estou cansado de ler isso, porque não haverá cansaço da compreensão das Escrituras. Pensem que isso aqui é um tesouro, ó. Isso aqui é um tesouro que está na mão de vocês. É mesmo, literalmente é um tesouro. Isso deve estar ao lado da nossa cama. A palavra, ela deve ser a única coisa de segurança no momento em que você está totalmente destruído ou destruída. No momento que nós estamos assim, agonizantes pelos nossos problemas e principalmente pelos nossos erros.
O nosso refúgio e fuga está aqui. Então vamos lá para Gênesis, capítulo 3. Joyce, lê pra gente. Você sabe, tudo já foi lido aqui muitas vezes, mas lê do 4 até o 7, por favor. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Lembra da escala de cinza? Que foi a mentira misturada com a verdade, a sutileza? Correto, continua. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Certo. Vendo a mulher... Espera aí, para um minuto. Lembre-se, eram filhos de quem? Os 12 eram geração de quem? Quem os criou? Deus. Então Deus era o que deles? Pai. Sim, Pai. Havia uma obediência que foi colocada diante deles acerca de quê? De tudo que vocês têm aqui. Olha, o mundo era deles. O mundo, pensa bem. É tudo de vocês. A única coisa que eu peço é determinada coisa. Não vamos precisar citar o que é. Apenas isso que eu peço a vocês. Para que haja uma diferenciação no coração de vocês. Nós não devemos fazer aquilo. Continua, Joyce. 6, não é? Isso. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Claro. Olha bem, para a gente poder entender por quê, qual foi realmente o alvo de Satanás, ele não resolveu falar assim, vou corromper esses dois que Deus criou. Ele estava olhando, sabe para quem? Baseado em João 8, 44, ele estava olhando para ele. Os irmãos vão entender agora. Marca aí e vai para... Deixa eu marcar aqui. Isaías 14. Vai ser um ligado ao outro. Os irmãos não se preocupem. Uma coisa ligada à outra. Nós temos que saber um pouco da história dele. Para podermos entender Gênesis. Isaías, capítulo 14. O capítulo 14 fala de Nabucodonosor, um rei que a soberba subiu o coração dele. Então, a Bíblia mostra uma comparação dele com o diabo. Vocês vão ver depois que a história de Nabucodonosor é um alto e baixo. De uma situação ele parte para outra, mas a Bíblia no capítulo 14 de Isaías compara esse rei, uma soberba tão grande, que comparou a uma outra pessoa. É uma alegoria. Ele estava falando de Nabucodonosor, mas ele falou, olha Nabucodonosor, eu vou dizer para você o que você tem no seu coração. Lê, Beth, versículo 13. Olha bem. 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Para. Vocês acham que são poucas as pessoas que querem ser no coração? Sabe que nunca, não tem como, mas no coração não consegue ter o pensamento de ser onipotente como Deus? Já reparou? Se eu domino esse terreno todo como um tirano, e olha que isso é... Se eu pego e faço tira nesse terreno, eu sou o senhor deste terreno. Então entenda bem, quando o homem foi tentado, ele praticou a obra de quem? De que obra? De quem que ele praticou a obra? O diabo. Mesmo aparentemente quebrando a inocência, não é isso?
O diabo não enganou e não fez com que eles transgredissem? Então, a partir de agora, eles foram o quê? O que a Bíblia fala? Banidos. Mas continuavam sendo filhos de Deus. Banidos, ou seja, agora, eu vou falar de forma humana, eu preciso resgatar vocês. E não é tão simples, sabe por que não é tão simples? Não seria fácil. Pô, perdoe que obrigado, eu sou Deus, ninguém está acima de mim. Mas quando eles desobedeceram, eles passaram a ser obrigados, não obrigados, se eu não quero, mas eu estou sendo obrigado, a servir quem? Por causa do pecado. Pensem bem. A partir do momento que desobedeceram, foi passado para quem todo o poder? O diabo que estava na vida dele. Não só na vida dele, mas pensa bem. É que eu quero ir bem devagar para os irmãos entenderem. Foi passado como se fosse assim, ó, a vida de vocês está na minha mão. Mas eles já estavam mortos. Agora, vocês não têm outro jeito a não ser praticar aquilo que vocês já estão feitos, caídos. Ou seja, vocês serão orgulhosos, e os irmãos vão ver isso. Vocês serão soberbos. Vocês olharão para o Criador. Você quer saber de uma coisa? Eu tenho meus direitos também. Tudo isso procede do diabo. Essa prática que as pessoas banalizam, como a boa pergunta que o irmão fez, a preocupação, eu não devo pecar, porque toda a essência do pecado só provém de uma pessoa, do diabo. E se eu cometi determinado pecado, foi porque ele contribuiu também para isso. Não estou dizendo que eu sou inocente. Ou seja, eu dei brecha para ele. E tudo que vai vir dele é a característica dele. Por que eu falei do rei? O rei está dizendo assim, olha, Joyce, tu leu até que versículo? Tu leu? Foi irmã Beth. Não, é Beth, tu leu até qual? 13. O 13, não é? Olha só, me assentarei na banda dos lados do norte. Está falando como o rei. E a comparação. Agora olha o 14 que ele fala. É? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que bichinho enganoso. Presta atenção. Como pode, irmãos? Olha bem, mas Beth, tem que entender isso. Como pode? Ele não era assim. Dá um nó na nossa cabeça. Por isso que é melhor que nós façamos uma coisa. Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem a Deus. Eu não sei como aconteceu. Eu sei sim. Detalhes que a Bíblia apresenta. Mas não sei como uma pessoa que tem um título de perfeito consegue chegar ao ponto que nós vamos ler agora. Sempre lembrando de Gênesis, hein? Sempre lembrando de Gênesis. Olha só. Subirei acima nas mais altas nuvens, não é, Beth? É. E serei semelhante a Deus. Isso é colocado no coração do homem. E ele passa a ser, sabe o que? Empoderado. Ou seja, nada acontece comigo, não quer saber? Ah, mas todo mundo vai morrer, não tem problema. Mas aqui nessa terra, eu sou o rei. Então, a pessoa que tem o sentimento de soberba se assemelha a isso. Isso, Beth, isso. Esse é o problema, porque nós falamos da soberba como uma coisa banal. Você está sendo soberbo. Olha, a soberba, não deixa a soberba entrar no teu coração. A soberba é a característica principal do diabo. Mas não fica aí não. Daí não precisa marcar não. Vai para Ezequiel. Ezequiel 28, já leu, né? Você já deve ter lido Ezequiel 28, que é outra comparação dele. Na fala mais direta. Ezequiel o quê? 28. Para que os irmãos entendam por que João estava falando daquele jeito com a igreja. Ezequiel. Aqui. Outra vez. É o rei de Tiro, a cidade de Tiro. Havia Tiro e Sidom. Esse rei de Tiro era um rei muito soberbo, achava que tinha todo o poder. Aqui é mais direto. Ele compara a atuação do rei de Tiro como a influência direta de Satanás. Ou seja, talvez agora vocês comecem a ficar com medo. Olha, Beth, Satanás quando encosta, vou usar você como exemplo, quando encosta em você, ele passa para você a essência dele. Ele não faz, vou fazer porque a gente faça isso. Eu vou fazer porque a gente faça aquilo que
eu faria. Os irmãos estão entendendo? Ou seja, lembra quando Pedro falou assim para Jesus, mestre, você não vai morrer não. Que isso? Longe do que Jesus falou, que convém que o Filho do Homem fosse para Jerusalém, não é isso? E fosse preso e morto. Pedro tomou a palavra e falou assim, lembra disso, Pedro? Lembra, Joyce? Que isso? Nada disso te acontecerá. Preto com branco misturado. Isso. Qual foi a palavra? Que infelizmente aquele homem que Satanás estava por trás dele, encostado, foi o mesmo homem que foi revelado para ele que tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então eu pergunto para você, uma pessoa pronunciar, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, e Jesus fala assim, disseste bem, Elizabeth, porque não foi carne e sangue que conseguiu botar essas palavras na sua boca, mas foi quem? Que revelou a você. Quer ver o que eu falo? Meu Pai que está no céu, não é isso? Então entenda bem, vê se isso aí não acaba sendo paradoxo, não, mais falando antítese, não, paradoxo, ou seja, não, antítese, é a mesma forma como Deus revela, a mesma forma como o diabo age. O que o Senhor faz no seu coração, Beth, é colocar todos os dias, faça a minha vontade que é boa, que é agradável para mim de você, Beth, estarei sempre contigo e terei compreensão e compaixão de você. Mas a partir do momento que você começar a considerar que nem todo pecado eu tenho direito de te julgar, eu estarei distante de você e quem estará próximo a você? Diabo. Isso. Realizando a obra dele. Então olha bem. Lê, Beth, você, o 13, do capítulo 28. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Tem alguma dúvida? Vem que a pouco fala no Éden. Estava no Éden, jardim de Deus. Está tendo alguma dúvida com relação a isso? Ah, ele estava falando de outra coisa. Tirando o homem e a mulher, essa palavra só pode ser para um. Continua, Beth. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífanos estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Ah, só um minutinho. Eu quero tirar uma outra dúvida aqui que vão tacar muita pedra em mim, mesmo que a Bíblia prove isso. Em hipótese alguma, ele tinha uma ligação direta com o coral. Vê se os irmãos entendem. Todo mundo fala isso porque, olha, ele que regia o coral. A Bíblia fala que esses tambores enalteciam ele. Olha o versículo seguinte, qual era a função dele? Tu eras querubim ungido para proteger. Então ele era o quê? Querubim. De quê? De quê? Deus. Quando fala proteger, ele era o quê? Um querubim da onde? Da guarda. Agora, interessante, se era para proteger, tem hora que vem coisas na nossa mente. Proteger de quê? Mas era a função dele, você comandava os anjos. Olha bem, então muita gente fala assim, porque ele era aquele que dirigia o louvor. A Bíblia não fala nem diretamente isso. A Bíblia fala que esses tambores, junto com as pedras preciosas, parece que eram tocados quando ele se aparecia. Não é que ele era como filho de Deus, não era um anjo qualquer. Ele era um anjo especial. Isso é fato, é bíblico. Beth, repete o 14 e continua. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. Quem estabeleceu ele foi o Senhor, especial. Eu vou estabelecer você. Continua. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Isso agora vem. O que nós temos que entender? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Vocês podem pensar um pouco sobre isso? Porque nós estamos falando de uma característica de um ser
que ele não faz com que você cometa enganos. Ele faz com que você cometa aquilo que é dele, ou seja, é meu isso aqui. Você lembra de João 8,44? Que diz que os fariseus tinham por pai a ele. Não era isso? E ele exigia que se fizesse o quê? Com relação a ele? A vontade. Então não é a mesma coisa, não é continua sendo uma antítese, mostrando uma imitação do Senhor. Quando ele conseguiu fazer a queda do homem, ele fez com que o homem agora tivesse uma dívida, ou seja, olha, vocês só vão poder obedecer a mim, porque o mal entrou no coração de vocês. Preste bem atenção, isso não é literal, é a famosa dívida do pecado. Toda vez que o homem tentava andar bem, o diabo vinha e falava assim, olha, você é meu. Quem vai te resgatar? Até agora eu não estou sabendo de nada. Ouvi uma promessazinha lá, quando o Senhor repreendeu vocês e os expulsou, dizendo que vai sair um que vai pisar na minha cabeça. Ah, mas eu estou para ver. Até lá eu vou fazer um estrago. Eu estou alegorizando os irmãos. Até lá eu vou fazer um estrago com vocês. Toda vez que vocês tentarem caminhar bem, eu esfriarei vocês. Porque foi me dado por direito a vida de vocês e mais tudo que devia pertencer a vocês. Preste atenção nisso. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado até que se achou o quê? Iniquidade. Olha, gente, é uma coisa que não tem como pode. Uma coisa, eu fui tentado pelo mal, mas nele, ele era perfeito. Ele era perfeito, por isso que eu longe de mim querer ficar olhando quem escreveu artigo de teologia, isso nada, eu só sei de uma coisa, perfeito eras, até que se achou, e só uma pessoa pode achar isso. Será que foi outro anjo? Será que foi algum anjo amigo dele que falou assim, olha cara, você está procedendo esquisito, isso não é nosso não, hein? Fala, Beth. Uma dúvida assim que eu tenho, não sei se procede, tá? Mas eu sempre ouvi falar, né, assim, que tudo na Bíblia é um plano de Deus. Deus fez um plano. Aí eu fico com aquela dor na minha cabeça, sabe que a minha cabeça é um pouco, né? Então, se é um plano de Deus, se Deus tem um plano que eu, Elizabeth, seria assim, como eu teria condições de mudar esse plano? Já que Deus tem tudo perfeito e certo. Eu não sei se isso é certo. O poder dele, ele vai fazer não, qualquer assim, coisa. eu estou dizendo, de você mudar, por exemplo, Deus, o diabo caiu, o anjo caiu, essas coisas todas. Certo, se mas teria como ele ser diferente, já que é um plano. tem como, sabe como? Nasceram 2 filhos de Eva, quais foram? Os 2 Caim filhos. e Abel. E um era de Deus e o outro era de quem? Maligno. O que aconteceu? Tu acha que os 2 não sofreram tentação, não? Tu acha que depois do Éden foi assim, vou escolher aquele ali não dá não. Não, ele sempre tentou com todos. Eu sei, não, mas a minha pergunta é assim, sim, vamos lá, Abel, Abel o bom e o Caim o mal. Mas se foi plano de Deus que Caim seria o mal, ele teria como mudar isso? Isso é a minha Não, Deus não pode ser tentado pelo mal, diz Tiago, ou seja, ele não produz o mal. Ele não cria o mal, ele não é o autor do mal. Vê se a irmã entende. Não quer dizer que determinado por Deus. Pense bem como os 2, Caim e Abel. A felicidade no dia do nascimento. Todos os 2 foram criados por Adão e Eva como crianças, brincaram, se sujaram, todos foram crescendo. Lembre-se que eu falei que Satanás ele encosta, como encostou em Eva, e passa a essência dele. Então vamos cogitar de que Abel também tenha sofrido a mesma investida. O que diferenciava Abel de Caim? Era que ele era melhor do que Caim? É que o plano de Deus era que ele fosse o perfeito? Então Deus falhou, porque ele morreu. Então, linhagem dele não adiantou nada. Eu estou ironizando. Se não era, vamos supor que o diabo encostou em Abel e teve uma surpresa. Qual é a surpresa que o diabo teve, baseado que ele, quando
encosta em alguém, quando ele vai para a próxima pessoa e ele é chamado de tentador, ele passa a essência dele para a pessoa, que tem uma aparência de essência boa, que é conivente com nossos erros, nós já vivemos nele porque pecamos. O que pode ter acontecido com relação a Abel? É apenas vamos alegorizar a situação para podermos entender. Suponha, ele chegou em Abel e praticou a mesma coisa que praticou com Caim. O que ele pode ter percebido de Abel? Ele resistiu à tentação. Sim, ele resistiu. Mas na verdade, resistir à tentação, os dois foram ensinados a buscar a Deus. Tanto que Caim trouxe as ofertas para Deus, igual a Abel. Mas Abel não era que ele era perfeito. A Bíblia fala que as obras de Abel, ou seja, tinha a ver assim, olha, eu sei do que meu pai e minha mãe fizeram. Abel tinha um coração bom, né? Beth, não é o coração bom original assim, como se fosse, eu nasci com coração bom. Eu não posso afirmar, eu não posso afirmar isso. Mas eu sei de uma coisa, que o que nós escolhemos faz o nosso coração. Se você procede bem, lembra que foi dito para Caim, se procederes bem, Caim, dá tempo ainda. Ele não estava totalmente corrompido, mas ele preferiu dar ouvidos, foi muito forte. Que isso, cara? Olha só, eu vou te dizer, tua mãe não conseguiu, rapaz. Eu mostrei para tua mãe que não dá para viver com Deus. Lembra da tua pergunta no início, Beth? Você perguntou, poxa vida, então toda vez que a gente peca, estamos agindo com relação ao diabo? Com relação ao pecado, sim. Mas essa preocupação é válida diante de Deus. Senhor, eu não quero nem o pequeno, eu não quero ser perfeito, eu não quero praticar nada que entristeça a ti. Enquanto o que o Satanás consegue colocar a escala de cinza, ele faz assim, isso aí não tem nada a ver não, tá? Eu posso praticar isso, fica tudo bem. Quantos atos, olha bem, quantos atos da nossa vida nós trememos porque percebemos que são características do diabo. Não é somente pecado, transgressão a Deus, são características dele. Quando contendemos, ele é pai da divisão, não é isso? Ele é pai da religiosidade, ou seja, existe um modo de se mostrar puro para Deus sem você precisar do lavar regenerador do filho dele. Praticando o quê? Que bem. Todo mundo faz, hein? Praticar o bem. Praticando bem. Então praticando o quê? Coisas boas. Com relação, porque quando você vê aí, você vai à missa, você vai ao A culto. religiosidade. A religião, isso. Entendeu? É religioso, mas às vezes nem crê. Isso. Por isso que Tiago fala assim, ó, se alguém cuida ser religioso, Não cuida do seu. não. Se alguém cuida ser religioso, a verdadeira religião é esta. Cuidar das pessoas à sua volta, já que você quer ser um religioso. Até aí tudo bem. Qualquer pessoa pode ou não pode fazer isso? Pode. Visitar os órfãos. Agora a segunda parte, essa é Abel. E guardar-se sem ter condições nenhuma, incontaminado da corrupção do mundo. Não é isso que diz lá em Tiago? Não precisa ver, isso é conhecido dos irmãos. Olha bem, visitar os órfãos e viúvas, ou seja, praticar o bem, mostrar que você tem um bom coração, que você falou aí agora. E a segunda tem a ver com a escolha com muito sofrida de Abel. Ainda que nós estejamos caídos, louvarei ao Senhor do céu. Entenda bem, quando foi para Caim ele conseguiu. Mas não era que Caim era diferente, porque depende daquilo que você escolhe ouvir. Eva tinha necessidade de ter desobedecido a Deus? Foi mais forte do que ela? Vocês acham que foi mais forte do que ela? Não. Primeiramente, quais são os 5 sentidos que nós temos? Vai falando. Visão, olfato, audição, Paladar e tato. e tato. Todos os 5 foram utilizados. Não foi? Ouviu, não é isso? Viu, pegou na mão, com certeza ao levar a boca sabia que o cheiro era gostoso, porque o paladar depende do olfato, sabe disso?
Sem alface você come arroz como se estivesse comendo farinha. Então, entenda bem. Pensa bem, se o diabo conseguiu trabalhar em todo sentido humano, mas fazendo o quê? Com que eles obedecessem a quem? Fizesse a vontade de quem? Ele não contou para Eva: eu estou aqui para você fazer a minha vontade. Eu estou aqui para que você desobedeça a Deus. E desobedecendo a Deus, esse escrito de dívida passa para mim, ó. A partir de agora você é vendida, Beth, vendida sobre o pecado. Vocês vão entender. Tem que ir muito devagar para entender isso, porque todo mundo, inclusive as pessoas que cuidam de outras vidas, banalizam essa situação. Ah, pecado e não pecado, pecado e não pecado. Não. Existem as coisas que nós determinamos que não sentimos nem culpa diante de Deus. É o famoso cinza, aquilo que o diabo coloca. Continuando. Como nós fomos para Gênesis, o homem pecou e destituído ficou de quê? Porque todos pecaram, como é que fala? Porque todos pecaram, todos nós pecamos e destituídos estamos de quê? Da glória da graça, da glória de Deus. Destituídos, ou seja, estamos sem. Se estamos sem, passamos a ser, por nossas escolhas e mediante as nossas fraquezas, escravos do diabo. Agora volta lá. Perdão, volta não. Colossenses, capítulo 2. Não, perdão, antes de Colossenses. Vou até marcar aqui para ler depois. Romanos 7. Por favor. Antes de Colossenses. Depois nós vamos para Colossenses. Romanos, capítulo 7. O que o homem fez na tentação do Éden foi desobedecer o mandamento de Deus, não foi? A partir de agora ele sabia o que era certo e errado, mas tendo escolhido o mal. Joyce, lê pra gente, dá para ler? Lê o versículo, capítulo 7, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Presta atenção nisso, repete. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Para um minuto, você vai ler de novo, olha só, lembre-se da queda do homem. Vai, repete e finaliza o versículo. Desculpa estar mandando repetir, para entendimento. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Isso, a sua é igual, Beth. Só não fala. Pode ler, por favor. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. Certo. Olha bem. O pecado achou uma oportunidade, ou seja, você transgrediu e agora você tem um mandamento de Deus sobre você. E o mandamento de Deus, ou você é perfeito, olha bem, ou você é perfeito, não é isso? Não cumpre só 9 não. Um exemplo, pegando o decálogo. Se você peca em 1, adiantou praticar 9? Por que não adiantou? Por quê? Não, pratiquei 9. Não, mas no 10º, Deus vai me punir por causa disso? É a tua pergunta. Lembra que você falou? Então todo pecado, sim. Isso na nossa mente, Beth, é muito bom quando nós temos essa consciência. Poxa vida, é melhor me preocupar de que o pecado parte do diabo do que banalizar. Ou seja, mas eu cumpri 9, ele não podia ter me perdoado só por esse aqui? Davi era um homem segundo o coração de Deus, não era? No entanto, um dia foi visitado por Satanás. Não, um dia foi visitado por Satanás. Naquele mesmo dia, claro que em termos de essência, durou alguns dias, mas naquele mesmo dia ele foi levado a praticar um adultério, não é isso? Uma mentira, uma ação dolosa, ou seja, de tentar encaminhar o homem, lá Urias, você sabe disso, a dormir em casa.
Por fim, não conseguindo, olha bem, e vocês acham que Abel resistiu pouco? Pensa bem. Por fim, deu uma carta na mão desse homem e falou assim, ó, sem nenhum escrúpulos, entrega essa carta na mão de Joabe. Não foi isso que ele falou? Lembra dos irmãos já leram isso? Na carta dizia o quê? Joabe, meu amigo, meu caro comandante de guerra. Botar ele na frente da batalha. Isso. E sabe como ele morreu? Se eu não me engano, foram os arqueiros. Os arqueiros atiraram flecha do alto. E chegou, olha bem, não parou por aí não, e chegou notícia. É morto isso? É morto. Olha bem, como pode um homem que tinha aproximação com Deus ter praticado tudo isso, Beto, que eu acho que você nunca vai praticar na sua vida? Vê se você entende. Olha, eu tenho para mim que Jorge nunca será capaz. Aí era segundo o coração de Deus. Isso. Isso é que é difícil entender. Por isso que você passa a entender, perfeito era nos teus caminhos. Por isso que a Bíblia fala, ainda não entrei na segunda parte de João. A Bíblia fala, quem comete pecado comete as obras do diabo. Do diabo. Então João se preocupou com isso. Parem com essa banalização. Os irmãos podem ver que nós praticamos o mal na nossa vida, mesmo depois de dizermos que temos conhecido a Cristo, e fica por isso mesmo. Daqui em diante eu começo novo. Nunca se arrependeu. Por quê? Porque a invasão do diabo, ele está preocupado com você ter deixado de praticar, não. Sabe o que ele se preocupa? De que você se mantenha sem confissão e sem a submissão do teu pecado. Voltando para Davi ficou tranquilo, não ficou? Agora está tudo certo. Irmãos, como pode ele ter sido enganado desse jeito? Vem um profeta, conta a história para ele. Havia um homem que tinha uma ovelha, não é isso? E outro tinha um monte de ovelha. E aquela história toda, e falou assim, essa é a diferença, agora é Abel, de novo. Abel. De que esse homem que pegou a única ovelha, da pessoa que só tinha uma ovelha, acho que é isso que ele fala, não é isso? Ovelha? De que é digno esse homem? Morte. Quem falou isso? Davi. Demorou algum tempo, pelo que a Bíblia fala? Não. Ele pronunciou o juízo, é digno de morte. Olha bem, tu és o quê? Este homem. Este homem. Gente, chega a pensar assim, Jesus, a vida toda andando segundo a glória e honra do Senhor. Uma visita de Satanás. Uma visita de Satanás. E quase acabou com a vida dele. Agora entenda bem. Tu és esse homem. Esse homem é digno de quê? Que ele pronunciou. Morte. Você é esse homem. Você digno de morte. Ele falou isso que ele não sabia que era ele. Na verdade, eu não sei. Ele pronunciou a lei. É. Ele pronunciou a lei. Se alguém tira alguma coisa de outra pessoa, é merecedor da morte. Aí, olha bem, ele fala assim, na hora que ele ouviu tu és esse homem, ele fala o quê? Qual foi a frase? Foi uma frase pequenininha, ele falou. O que ele falou? Assim que ele ouviu, tu és esse homem, ele falou assim, que isso? É o quê? Que tá maluco, rapaz? Rei, você é esse homem. Ele duvidou do profeta? O que ele falou imediatamente? Por favor, meu irmão, porque você é conhecido dos irmãos, todo mundo, até pessoas que não leem a Bíblia sabem disso. Pequei. Ali, literalmente, já jogou por terra todo aquele plano que tinha no maligno. Ele não podia ter reconhecido isso. Lembra, Beth? Foi boa a tua pergunta. Que a pessoa, é melhor você pensar que tudo procede do diabo quando você erra diante de Deus, do que você fala assim, isso aí Deus vai me perdoar. Entendeu? Não estou dizendo que não estou dando ênfase ao erro, estou dando ênfase ao pensamento. Ninguém pensa assim, preocupado. Eu não devo fazer isso. Eu não devo fazer isso. Irmãos, quantas vezes eu já citei aqui, se não é de Deus, tem até uma música que fala isso, se você não pode estar do lado do bem. Da Fernanda Brum, acho. Uma música antiga, daquelas as 4 pessoas que cantavam, Fernanda Brum, Extra, Voice, então. Aí tinha uma música que fala assim, se você não está do lado do bem, você só pode estar do outro lado, sim, do lado do mal. E aquilo ficou gravado, mas eu só ouvi, só prestei atenção nessa parte, e é uma verdade. Se você não está do lado do bem, não tem escala de cinza para você, ou seja, um pouco de Deus, um pouco de diabo. Quem coloca isso é o diabo que atrai você para o lado dele. A ação do diabo
É uma ação totalmente assim. Eu tenho métodos que fazem com que você possa viver com consciência limpa. Quando Davi fala assim, pequei, e era digno de morte, não é isso? No entanto, o Senhor fez o que contigo? O profeta fala assim, no entanto, o Senhor, quando ele falou assim, pequei, o que ele fala? O profeta fala, no entanto, o Senhor fez o que no teu pecado? Perdoou o teu pecado. Por quê? Logicamente, devia ser fulminado ali na hora. Outros reis, por muito menos, saíram leprosos, morreram, tiveram os olhos perfurados por causa do seu pecado. Ele arrependeu, né? De ter feito aquilo. Vamos lá. Lembre-se das obras do diabo. Um detalhe, Beth. O reconhecimento que as suas obras foram totalmente malignas. E ninguém pode reconhecer isso se não ouvir o Espírito de Deus. Está compreendendo? Ou seja, quando ele fala pequei, ele não tinha o coração de Acabe. Por isso que ele pede para Deus não retirar dele o Espírito. Isso, pronuncia, sabe de qual? Senhor, como é que fala assim? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua santa presença, não é isso que diz, Salmo? E não retires de nós, de mim, o teu o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim. Ou seja, o reconhecimento dele da fragilidade que ele tinha, mesmo de sendo um homem que se considerava assim, um homem que amava o Senhor. Ele conseguiu. Está procurando, Beth? É Salmo 51. Vai, pode ler, gente. Então vai ler. Lê para não ficar somente aqui no comentário. Aqui ele fala, lava-me completamente da minha iniquidade, Isso. purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Isso, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha aí, Beth, bom, gente, como é bom quando o Espírito de Deus dirige a escola, que é o que deve ser feito. Olha bem, tu está dando a tua pergunta, olha bem, lê essa parte de novo, lê essa aí. Lava-me completamente da minha iniquidade. Certo. Purifica-me do meu pecado. Correto. Porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre Então diante eu de mim. conheço. Quando você age assim, já jogou por terra a artimanha diabólica, tudo aquilo que ele fez até o momento. Eu conheço a minha transgressão. Olha, 2 homens traíram Cristo. Não foram 2 homens? Quem foi? Um foi quem? Quem foi o que traiu Cristo? E qual foi o segundo que traiu Cristo? Pedro. Entendeu? Pedro. Pô, a partir do momento que você eu não conheço essa pessoa não. Você está sendo o quê? Com relação a Jesus Cristo? Um traidor. Porque você andou com ele. Você andou. No entanto, a Bíblia fala que quando Jesus passou, olhou para Pedro e viu que tinha se cumprido aquilo que Pedro achava que não fosse acontecer. A Bíblia fala que Pedro se retirou e foi o quê? Quem é que lembra? Amargamente chorar. Judas, quando viu que tinha praticado, olha Caim e Abel aí de novo, Beth. Judas, quando viu que tinha praticado, tentou fazer o quê? Toma o dinheiro, não quero mais não, achando que podia tirar a culpa. Olha a religiosidade colocada pelo diabo. Tenta desfazer. Aí os fariseus olharam aquele dinheiro e disseram, não, quem é que não queria levar a culpa agora? Não eram os fariseus? Você está aprendendo? O teu dinheiro seja para a tua ruína. A Bíblia fala que ele lançou as moedas, não é isso? Saiu dali e completou o que o diabo queria que ele fizesse. Se matou. Totalmente diferente de Pedro. Arrependido. Você nunca deveria ter sido aquela palavra que você falou no início. Soberbo. Eu não queria ter achado assim, eu me garanto. Eu jamais farei isso, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Entenda bem, as obras do diabo têm que ser conhecidas e totalmente compreendidas, para que haja um poder de Deus de luta contra elas. No caso de Judas, ele sentiu remorso, mas não se arrependeu, né? Bom,
Arrependimento eu sei que não tem, porque senão não teria Não teria pulado sido com uma corda. nada, né? Isso aí. Não estou querendo usar essa matemática, estou dizendo. O alvo o diabo veio para o quê? Como é que é, Joyce? Ele veio para o quê? Roubar, matar e destruir. Sim, certo. Lembra que ele encosta na pessoa e passa as características dele para a pessoa. É isso? Se ele alcança o propósito dele, ele tem comprovações. Por exemplo, se matou, foi amaldiçoado, sabe do que eu estou falando, sabe? Lembra lá de Gênesis 4? Caim? Olha, Caim ainda teve um último aviso. Caim, dá tempo, teu coração está totalmente voltado para aquilo que não pertence a mim. Você está escolhendo isso, porque alguém falou com você, Caim. Olha a comprovação que alguém tinha falado com Caim. O pecado está aonde com relação a Caim? Fala, Jorge. Na porta. Olha, é muito importante compreender isso. Quem está na porta é o quê? Quem chegou na tua porta, Beth? Veio fazer o quê? Falar comigo. Visitar. Isso, fala de... Qual? Visitar. Visitar. Veio fazer uma visita, não é isso? O pecado nos visita. Visitou Davi naquele dia. Lembra que Davi devia estar em outro lugar naquele dia? Não é assim que acontece, Beth? Nos desocupamos do Senhor e somos ocupados pelas trevas. Nos desocupamos. A mente vazia A mente vazia é uma oficina de quem? do diabo. Isso é o ditado popular, não é isso? Vamos substituir. As más conversações corrompem aquilo que é bom. Certo? Aquilo que você tem de bom com você. Ou seja, Billy Graham falou uma frase interessante. Que Deus tenha recebido ele na sua glória, porque esse homem realmente foi assim, o tempo todo se preocupou em pregar e anunciar o arrependimento para todos os homens. Billy Graham falou assim: aquilo, se um amigo te afasta de Deus, ele faz com que você tenha outro amigo, o diabo. Ele sempre falou isso. Se uma amizade te afasta de Deus, você começa a gostar. Estou gostando dessa situação. E o que acontece quando nós vivemos junto com outra pessoa, para compreender o lado espiritual? Você começa o quê? Ficar aí o quê? Ó, você... O que a tua avó falava? Beth, Jorge e Felipe não vou falar não, mas minha avó falava muito. Aquele que anda com porco acaba fazendo o quê? Farelo. Hein? Se misturando. Não, e comendo o quê? Farelo. Minha avó fala farelo. Farelo chamava de comida de porco. Ou seja, então você se torna o quê? Igual a quem? Igual o porco. Igual ao porco. Você já reparou quando você é muito chegado a um tipo de pessoa, você absorve as características dela, você está num ambiente que fala muitos palavrões, daqui a pouco você vai falar um palavrão. Ah, coitado de mim, mas é assim mesmo. Lembra da banalização que eu falei para você que não deve ter no nosso coração? Porque a obra do diabo trabalha nisso. Banaliza, as coisas não são assim não. Nem é tudo do pecado não. E João escreveu sério, pessoal, olha, irmãozinhos, filhinhos, não vos engane, nem deixe ninguém enganar vocês. Quem pratica pecado procede do diabo. Ele deu essa ênfase gritante para poder continuar com a explicação acerca disso. Nós lemos o quê? Não, qual 7 que a gente leu. sim. Não, 8. Vai, o 9, Beth. Agora, a Joyce estava lendo, não é? Lê, Beth, o 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Olha só, continua. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Olha bem, se eu tivesse obedecido, eu não estaria nessa condição. Mas agora que veio o mandamento, pense bem, Eva quebrando o mandamento junto com Adão e fazendo a vontade do diabo, agora o mandamento que era para eu viver, ou seja, Beth, aquilo que eu praticava, que era para eu viver, me tornou como o quê? Isso quer dizer que tudo que eu sei que Deus é bom, quando eu não tenho o lavar regenerador de Deus na minha vida, ou seja, o perdão dos meus pecados, o escrito de dívida paga, eu tenho todo o mandamento santo de Deus como o que na minha vida? O quê? Tem uma palavra para isso.
quando aponta o dedo? O quê? Acusação. Acusação. Você reparou que quando você é coberto pela graça de Deus, tudo de Deus é maravilhoso para você? Mas se você já reparou, eu digo que isso é um termômetro. Quando a palavra de Deus começa a te irritar, e eu sei que muitos de nós já passamos por isso, tome cuidado, porque ele está se encostando em você. Eu li de um autor que ele falava assim, que Satanás chegou para ele, John Bunyan, no livro da biografia dele, ele fala que Satanás chegou para ele e falou assim: de que adianta? Muitos homens melhores do que você tentaram resistir a mim, olha que coisa perigosa, Bert, e eu os venci. Aí John Bunyan falou assim: então farei o seguinte, praticarei somente as coisas, eu tomarei cuidado, olha só, tomarei cuidado, pensa na tua pergunta, Beth, é sempre muito boa mesmo, por isso que eu estou enfatizando. Tomarei cuidado de não praticá-las, não é isso? O diabo responde para ele, falou que isso aconteceu com ele mesmo. De que adianta você praticar as coisas boas? Você vai praticar o primeiro ano, já se leu também, não leu? Você vai praticar o segundo ano, você vai praticar o terceiro, o quarto, ainda que leve 7 anos. Eu tenho paciência e farei o que contigo? Esfriarei. Te esfriarei. Já viu, Beth, o perigo não da tua pergunta, mas da colocação do significado dessa pergunta? Ou seja, pecado nos afaste de Deus, nos mata. Olha o que Paulo está dizendo. Ó, o 11, lê o 11, Beth. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento... Ou seja, achando oportunidade. Opa, você é meu, olha aqui o que você está transgredindo, vai. Me enganou e por ele me matou. Olha bem, me matou. Ou seja, não tem condição nenhuma, por isso que as obras do diabo elas têm que ser destruídas. Ou seja, não é tão simples assim não. Deus fez uma obra na minha vida, não é isso que você ouve? Você ouve assim, ó, Deus fez uma obra na minha vida. Se não fosse Deus na minha vida, tá, qual foi a obra que ele fez na sua vida? Eu era isso, agora não sou, eu era aquilo não sou. Começa a ver atitudes. Quando vocês vão se assustar com uma resposta que Jesus deu acerca disso, porque fizeram essa pergunta para Cristo. Então, continuando. Colossenses 2. Tudo isso aí para tentar apresentar a vocês a compreensão das obras do diabo. Porque por muitos subestimá-las, são corrompidos. Nós estamos terminando. Colossenses, no capítulo, Filipe, achou aí, Filipe? Achei. Peraí, 2. Vamos ver se tu descobre qual é o... capítulo 2, versículo... Estou vendo errado. Colossenses 2. Não, é 2, o versículo... Maravilhoso versículo. O 13, lê o 13, Felipe. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da... O que vocês acabaram de ler agora, hein? O que vocês acabaram de ler em Romanos, não foi? O pecado tomando ocasião pelo mandamento me matou. Eu morri. Olha que você... Eu morri. Agora compara com o que o Felipe está lendo. Vai, de novo, Felipe. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Olha bem, guardem isso, perdoando. Mas isso aí é estudo da salvação básico. Não, isso é estudo da salvação profundo, perdoando todas as ofensas que o diabo fala, você está preso comigo, Beth, aqui ó, você está presa comigo, nunca você vai ter uma solução, você vai viver e vai morrer sob o meu domínio. Agora, não lê não. Beth, lê o 14. Olha, perdoando todas as vossas ofensas, não é isso? Vírgula, e o 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou
do meio de nós, cravando-a na cruz. Isso, mas não foi só cravando na cruz, não. Sabe como é que dá a entender na cruz? Ó, botou na cruz assim e bateu só. Qual foi a palavra de Cristo antes de morrer? A última palavra que ele falou antes de liberar o Espírito. Está consumado. Puxa vida, se os irmãos soubessem, essa é a palavra que não podia ser dita, Beth. Essa é a palavra, Felipe, que não podia ser dita. No grego é teteleo, na variação é tetelestai. Está consumado. Tirei toda a dívida que o diabo cobrava o tempo todo do ser humano desde a criação. A promessa de que viria um, lembra? Porém, inimizade entre a mulher e a ti, não é isso? Entre a descendência dela e a sua descendência. E a descendência dela vai fazer o que com você, serpente? Vai pisar onde? Cabeça. Vai esmagar, não é isso? E a serpente vai fazer o que com ele? Vai ferir o quê? Calcanhar. Isso. Ou seja, mas não foi suficiente, isso você entende. Ferir é veneno. Injetou veneno. Ou seja, pisou na cabeça e antes feriu o calcanhar. A ressurreição de Cristo acabou com a obra do diabo. Com as obras dele. Acabou porque agora, Beth, você foi resgatada. Mas, Gerona, agora não estamos falando sobre a salvação em si? Não. Estamos falando do que você foi tirado. Porque uma coisa, eu fui resgatado de quê? Das obras malignas. Eu não tinha obra maligna na minha vida, não. Isso é o que o maligno queria que você pensasse o tempo todo. Que você era uma pessoa boa. Que havia condições, que há condições de se prosseguir diante de Deus sem precisar dessas ordenanças todas dele. Compreendeu? Olha só. 1 Coríntios, capítulo 15. Vai dar tempo de terminar. Joyce, lê pra gente. 1 Coríntios 15, versículo 56. Espera aí. Deixa eu achar também. 15. É grande o capítulo. 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí. O aguilhão da morte. O que é aguilhão? Sabe? Os não sabem. Não sou obrigado a saber não, mas aguilhão é ferrão. É onde o escorpião injeta o veneno. Aquela pontinha. Olha, o aguilhão da morte, o veneno da morte que é utilizado, chama-se o quê? Pecado. Pecado. E a força do pecado acaba sendo o quê? Aquilo que você deve obedecer. A lei. Que você não consegue. Antes. Alguém tinha que ter acabado com essa obra dele. Acabado com essa obra. Porque essa obra tem sido feita o tempo todo, até mesmo no meio que diz que não, eu fui liberto do diabo. Lembre-se sempre que o engano dele, só finalizando o testemunho de John Bunyan, ele fala assim, quando o diabo fala, ouve que ele vai praticar as coisas boas, vai tomar cuidado de ensinar as pessoas e tomar cuidado para não praticar, que é o que você comentou, Beth. Ele fala assim, não tem problema não, ainda que eu leve 7 anos, eu vou conseguir. Olha a convicção dele. O balançar do berço faz a criança o quê? Mas fisicamente não era para acontecer, não é? Por que balançar o berço faz... Olha só, não está tendo movimento? Por que balançar o berço faz dormir uma criança? Na física é quase impossível isso. Deveria tirar o sono dela, está balançando. Mas o que faz com que a criança adormeça? Esse processo. Por quê? Opa, vamos lá, fala alto. Embalo. Então ela o quê? Acaba em pouco tempo. Adormecendo. Não, com relação a isso, acaba se... Pregando. Não, acontece muito conosco com relação ao erro. Se acostumando. Se acostumando. Entendeu? Vai, beleza.
coisa, dá para... Está vendo? Se não fosse errado, eu estaria inquieto. Mas isso está servindo para me fazer dormir. Então ele diz que o diabo falou com ele, balançando o berço, faz a criança dormir. Falou assim mesmo para ele. Ou seja, você vai ter uma hora que você vai se acostumar e vai deixar eu entrar. Se acostumou, sabe? Se acostuma a viver uma vida abençoada, se acostuma em viver uma vida condizente com o que Deus quer. Ouve muito palavras lisonjeiras. Acomodação, né? Hein? Se acomoda. Isso. E quando você ouve tapinha, quando você recebe tapinha nas costas, que fala assim, ó, que isso, Beth? Nada, você é filho de Deus. Olha a escala de cinza aí entrando. Entendeu agora? Ah, mas ele não está falando mentira, sim, é filha de Deus. E por ser filho de Deus, o pai deve ser o quê com relação a você? Simplesmente brincar, você deve brincar com ele? Você deve convidá-los para saídas? Ou você deve temê-lo? Tem que ter obediência. E temor a Deus. Ou seja, porque ele é o nosso pai. A falta do temor leva a isso. Vai para, por favor, volta lá para 1 João, no capítulo 3. Que é onde nós lemos. 1 João, capítulo 3. Isso. Vamos lá. Versículo 5. Está aí, ô Felipe? Sim. Lê o 5, o 3, versículo 5. Preste atenção, acompanhe com o Felipe. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ó, ele fez o quê? O que ele fez? Que a palavra está dizendo aí? Se manifestou. No original é o seguinte, ele apareceu. Lembra do povo Isaías? O povo que vivia na região das trevas viu uma grande luz. E aquele que andava no vale da sombra da morte, uma luz raiou. Ou seja, como fala, se manifestou, ou seja, a esperança que você precisava se concretizou. Porque, você sabe por que as pessoas são condenadas? Porque elas não veem recurso saída para a sua vida. O homem tem ciência do mal dentro dele. Então, ele é convencido de que não há jeito para ele. Essas são as obras do diabo. Ele encosta e fala assim, farei de você igual a mim. Você não será igual a mim. Você vai viver uma vida de aparência boa, mas no fundo, você vai transgredir o Pai, que quer salvar a sua vida. Leu qual versículo? 5. Hã? 5. 5. Continua com 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Continua. Filhinhos, ninguém vos engana. Agora, vai. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Continua. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do Tem diabo. diferente, Joyce? É aquele. Vai, lê na sua. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quem tem desfazer? A sua desfazer, Beth? Não. A sua desfazer? Desfazer a obra do diabo. Isso, desfazer. Ou seja, no original diz assim, ó, desatar. Desatar. Desamarrar. Ou seja, você quando desfaz uma coisa, ela se torna o quê? Inútil. Então você destruiu a obra dele. Aí ele fala assim, ó, vou ler aqui na minha tradução. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Quando fala não comete pecado, ou seja, não vive na prática dele, na escravidão do pecado, fala. Não, aqui está assim. Então, na escravidão do pecado, ou seja, comete pecado porque é escravo dele. Porque Paulo falou, olha, quando eu descobri que eu era escravo do pecado, aí que eu vi que eu estava morto. Morto, não é aquela morte boa para Deus, não. Estava morto, ou seja, estava condenado. Essa morte é aquela morte que não tem como escapar da condenação. Então, olha só, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Lembra no deserto? Olha, abre Lucas 4,
Vamos ler 3 versículos e vamos encerrar. Lucas 4. Seis e 7. Beth. Todo mundo achou? Assim todo mundo achar? Pode ler, Beth. Vocês vão ver a comprovação aí de que foi passado isso tudo para a mão do diabo. E olha que foi com o Filho de Deus que ele falou. Vai, lê, Beth. E disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este Esse é o versículo o quê? 6. É o 6? É o... Vai, lê de novo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Peraí, mas uma coisa chamou a atenção. A mim o quê? Me foi entregue. Me foi entregue. Por quem? Por Deus é que não foi. Ele estava mentindo. Não, ele está falando... Presta atenção. Não, o diabo é que falou isso para Jesus. Inteiramente. A mim me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. O que mais corrompe o homem? O que mais corrompe o homem? Pecado. Sim, o pecado, mas caracterizando. O que mais corrompe o homem? Que leva o... Que a Beth falou o nome aqui, falou a palavra. Soberba. Soberba, arrogância. Olha só, eu te darei tudo porque a mim me foi entregue. Entregue por quem? Volta, não é voltar não. Lembra de Gênesis. Quando o homem pecou, não é que o diabo se tornou dono e Deus não podia fazer nada. Ou seja, o pecado, o mundo jaz nele. Então ele precisa ser anulado essa obra dele. Ou seja, a mim foi dado. Então coloca o Filho de Deus. Te darei tudo. Eu tenho autoridade para dar. Para quem eu quiser. Porque tudo aquilo que era para ser do homem em forma abençoada, agora pertence a quem? A mim. E vocês vão ver isso biblicamente. Olha aqui, ó. João 14:30. João 14:30. Isso. Já abriram? Sim. Lê Joyce, por favor, 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Isso. Agora volta 2 folhinhas ou mais, 12:31. E compara esse versículo que nós lemos com o versículo 31 do capítulo 12. Pode ver? Pode. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Pronto. Expulso. Expulso. Ele sabe que agora ele perdeu o domínio. A partir do momento que Cristo foi crucificado, o domínio, vê se você entende, resta a ele somente o quê? Antes tinha um poder muito maior, porque a culpa dos pecados fazia com que você prosseguisse neles. Mas agora foi anunciada uma boa nova, ou seja, a graça para o homem. O pai olhou de cima e teve compaixão da Joyce, que falava um monte de baboseira, né, Joyce? Que fala, não, é sério, que teve compaixão do Jerônimo, porque vivia segundo o curso deste mundo, achando que é o seguinte, é o destino de todos os homens. Repete o versículo 31. Agora, o quê? Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ó, entendeu? Primeiro diz, olha, eu vou sair daqui porque o príncipe desse mundo está vindo e ele não tem nada a ver comigo não. Eu vim para te fazer a obra dele. Agora sim, agora vai ser expulso. Quando a cruz, o tetelestai, a palavra que não podia ter sido pronunciada, que o diabo fez de tudo para que não fosse pronunciada. O pagamento da dívida, o escrito de dívida, segundo Colossenses, que nós lemos, que era contra nós,
Jesus cravou na cruz um escrito de dívida, ou seja, a Beth não deve mais nada para você. Agora vai viver em obediência a mim. Beth, você continua imperfeita, mas não é mais escrava do pecado. Escrava. Nós vamos parar por aqui e na semana que vem a gente continua, mas com um outro título. Porque tem que dar prosseguimento nisso. Por quê? Porque é uma falha que tem nas pessoas. As pessoas subestimam. Elas acham que a vida que elas estão vivendo hoje, que nós estamos vivendo hoje, que simplesmente é normal isso acontecer. E não é. Não é. É preferível viver. E vocês vão ver Paulo em certas partes falando que é preferível que você considere tudo pecaminoso do que banal. Ou seja, pratico isso tem nada a ver não, eu posso fazer. Eles falam que Deus já levou sobre Isso, si, né? A escala de cinza. Se é certo, o Senhor levou sobre si o que? Levou o pecado fazendo que ação? Que você acabou de ler agora. Levou o pecado fazendo que ação? Expulsando quem? O príncipe desse mundo. Se você permite que ele fale com você, você está chamando ele de novo para você, mas ele já sabe que ele está condenado. Na semana que vem a gente continua. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, meu Deus de infinita bondade, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus santo, Deus poderoso, enaltecido o teu nome sobre toda a terra, Pai, no céu e na terra. Pai querido, te agradecemos, Senhor Deus amado, eu te agradeço, Pai Santo, porque eu não tenho condições nenhuma por mim mesmo de prosseguir, Pai. Vivo uma viva esperança, Pai Santo, colocada no meu coração, de que um determinado dia estarei contigo, estaremos contigo, Pai Santo, e todas as nossas fraquezas ficarão para trás, Pai. Senhor Deus amado, por isso nos conduz, como a sua filha leu, o salmista falando, Senhor meu Deus, o meu pecado está sempre diante de mim, eu sei a minha transgressão, eu sei o valor do meu perdão. Então, Senhor meu Deus, nos conduz nessa compreensão e te pedimos que o Senhor nos dê graça, Pai Santo, que temos sempre na nossa mente que somos pessoas que praticamos, Senhor Deus amado, e queremos praticar o que procede de Ti, Pai Santo. Afaste de nós o mal. A Tua oração aqui foi ensinada, desliva-nos do mal, Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo nós choramos, agradecidos por mais esse dia. Amém. Amém. Graças a Deus.